Começa agora a Rede Escola. Na semana que completamos um ano no ar, nosso programa segue tratando dos grandes temas da educação. Nesta edição, vamos mostrar o processo de escolha dos livros de literatura do Programa Nacional do Livro Didático. A escritora Conceição Evaristo é uma das opções a serem utilizadas pelas escolas. Os 30 anos da Constituição Federal de 1988. As características da carta que rege o país e uma questão: será que ela precisa passar por uma revisão? E para celebrar este primeiro aniversário da Rede Escola, nossa equipe conversou com educadores que assistem ao programa. E continue sendo essa voz de que reverbere cada vez mais alto. Esta semana, a Rede Escola completa seu primeiro ano de vida. Nesta edição de aniversário, vamos relembrar alguns momentos que marcaram o nosso programa. Na estreia, em outubro do ano passado, mostramos reportagens sobre a Base Nacional Comum Curricular e sobre o novo ensino médio, que deve ser homologado até o final deste ano. Aqui, os grandes temas educacionais são acompanhados de perto por nossas câmeras e por nossos repórteres e analistas. Vamos ver então um pouquinho do que já passou por aqui neste primeiro ano. Nosso programa é dinâmico e está sempre se modificando. A Rede Escola respira o cotidiano dos colégios brasileiros. Vivemos o dia a dia dos professores e dos nossos estudantes. Eu tenho alunos hoje que voltaram a estudar porque eu incentivei a estudar. Porque eu acho que é isso que te faz viver. É isso que te revigora, é isso que te dá a força para você ainda sobreviver nesse caos todo dessa sociedade que está aí. Eu tive uma professora no 5º ano, na 5ª série. O nome dela era Sandra, né? E eu tinha muita dificuldade. Gosto muito dela porque ela me ensinou bastante coisas que eu não sabia. Eu tinha muita vergonha, eu tinha muita dificuldade e ela me ensinou muito. Prestamos serviços, participamos de fóruns e seminários de educação. Informamos e divulgamos as melhores práticas educacionais. Na maioria das vezes eu recebo alunos aqui que já chegam emburrados comigo. Eu não gosto de matemática, eu odeio matemática. Multiplicação é letra para divisão. E eu gosto de vocês, por isso eu fiz um contadão. E conforme eles vão assistindo as minhas aulas, eles vão mudando de opinião, mudando de ideia, e isso é muito bacana. Estivemos presentes em momentos tristes e de pura felicidade. Em um ano já exibimos mais de 50 programas. Nossas equipes já produziram cerca de 300 reportagens. A gente continua aqui na Praça dos Três Poderes para mostrar para vocês um monumento que é homenagem a todos aqueles 80 mil trabalhadores que acreditaram no sonho e vieram para cá construir a nova capital federal. O nome desse monumento é Os Candangos. Nossas histórias são contadas por aqueles que elaboram as políticas públicas e, principalmente, por aqueles que estão no chão da escola. Diretores, coordenadores pedagógicos, professores, merendeiras e estudantes. Personagens que são a razão de ser da escola. Nós, os professores, que olhamos se as crianças têm dente cariado, pernas tortas, se não enxergam direito. Tudo que acontece na vida das crianças, somos nós, os professores, os primeiros a perceber. Um dos temas mais recorrentes do programa é a inclusão de pessoas com deficiência. Uma sociedade mais justa precisa ser, antes de tudo, inclusiva, e a escola precisa estar preparada para receber bem a criança e o adolescente com deficiência. É muito maneiro ver essas crianças felizes. É sempre bom ajudar, porque eles precisam também de ajuda, e eu vejo que algumas pessoas também não colaboram. E aqui também é espaço do aluno que se prepara para o Enem, que recebe educação empreendedora, que estuda ciência. É uma necessidade agora, né, de todo pesquisador, falar da ciência que ele está fazendo e falar de forma que o público entenda. Que ama a literatura, que participa da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que é exigente e sabe muito bem o que quer. Uma escola com bons professores, com uma boa qualidade de ensino. Essa é a escola ideal. Que vá além de conhecimento, né? Que vá também aos princípios de ética, moral, né? Integração do aluno,
com o lugar, com o professor. O programa Rede Escola completa um ano falando de educação e nós vamos conversar com educadores sobre o que eles acham do programa. Tendo um veículo que dá essa voz para a comunidade escolar, isso já é um diferencial, já faz uma diferença bastante no trabalho que é tão árduo, né? Trabalhar a educação nesse país, nessa cidade. O professor, ele é um eterno pesquisador, né? E através dos programas, a gente acaba se identificando com algo que os outros professores estão lecionando em sala de aula e que traz também, contribui para a nossa realidade. Dá para levar tudo que vocês passam, porque são exemplos de outros trabalhos que dão certo. E às vezes você tenta fazer isso dentro da sala de aula ou dentro de um espaço escolar e imaginar, não vou fazer porque não vai dar certo. E a gente tem a experiência apresentada através do Rede Escola que dá certo. Basta você querer, basta você, mesmo não tendo tantos recursos financeiros, mas a força de vontade. Então, a apresentação desses diferentes trabalhos faz com que você consiga ver que você também consegue realizar. Eu vejo como vocês lidam com essa questão da inclusão, enfim, várias questões da educação, voltadas à educação. E essa TV, ela se preocupa. Então, muitas vezes, quando eu quero até saber alguma coisa, eu quero ficar por dentro de alguma novidade, eu ligo ali na TV Escola e aí eu já tenho todas as informações que eu preciso saber. Eu acho muito importante esse espaço, né, para que as escolas possam perceber em outras unidades a troca de experiências, um trabalho positivo, uma boa prática que deu certo. Penso que talvez a expressão mais bacana que a gente pode levar, né, ter conosco, né, com o programa é a voz, né, a voz da comunidade escolar. Então, acho que continue sendo essa voz de que reverbere cada vez mais alto. Educação nos primeiros dias de vida do bebê. A chamada educação precoce atua de forma preventiva e contribui para o desenvolvimento global de crianças que precisam de um acompanhamento especializado, feito por um médico pediatra desde os primeiros dias de vida. O Distrito Federal já tem este tipo de atendimento há 31 anos. Todas as crianças de 0 a 3 anos e 11 meses de idade que possuem algum tipo de deficiência física ou cognitiva, que nasceram prematuras ou que apresentam atraso no desenvolvimento, têm direito ao serviço. Além da idade, 3 anos, Enzo e Luiz Gustavo têm mais um fator em comum. Apesar da pouca idade, frequentam a escola em Santa Maria, no Distrito Federal, há algum tempo. Mas não é uma escola comum. Eles estão dentro do programa Educação Precoce, que representa uma parte do ensino especial oferecido na rede pública do DF e que contribui imensamente para o desenvolvimento global das crianças que necessitam de acompanhamento especializado desde os primeiros anos de vida. Nosso público-alvo é crianças de 0 a 3 anos, 11 meses e 29 dias de idade. Elas são acolhidas mediante um documento médico. Nós não podemos acolher sem o respaldo médico. No caso do Enzo, o que fez com que ele começasse tão cedo nessa rotina foi o fato de ter nascido prematuro, com apenas 26 semanas, o que gerou diversas sequelas, mas que foram minimizadas ou até revertidas com esse acompanhamento. Vai tudo junto, né? Fala, coordenação motora, como se diz, universo com outros coleguinhas, né? Desenvolvimento com outras pessoas. Aí facilita porque fica na salinha. No início era só ele, aí depois vai passar a linha com outros alunos. O pequeno Luiz Gustavo foi diagnosticado com uma má formação no cérebro e, como prevenção, ele frequenta o programa Educação Precoce desde os poucos meses de vida. Os médicos não souberam dizer o que a certa afetaria. Aí ele veio para cá por prevenção, porque ele teria vários problemas, né? Mas graças a Deus não tem nenhum. E a escolinha aqui ajudou bastante ele a desenvolver. As atitudes dele é de uma criança mais velha, não era para ele ser assim, era para ele ser uma criança mais lenta, ele já sabe bastante coisa. O trabalho é realizado por 2 profissionais específicos, o professor de atividades, voltado para a parte cognitiva, e o educador físico, que vai estimular o desenvolvimento motor. A criança chega com um diagnóstico muito negativo, a família vem para cá muito abalada devido ao diagnóstico que recebeu, e aí nós começamos todo esse trabalho, e assim, muitas vezes nos primeiros momentos, nos primeiros meses, a criança ela já começa a demonstrar seu potencial e a crescer e se desenvolver, então os pais se sentem muito gratificados e sim, muito entusiasmados para estar continuando esse processo de escolarização da criança. No início, até os 2 anos, os pais acompanham o atendimento
Depois, o objetivo é que as crianças se desenvolvam cada vez mais independentes deles. Após os 2 anos de idade, as crianças já começam a ser trabalhadas com mais autonomia, distante dos pais. Eles aguardam aqui durante o tempo, mas não efetivamente dentro da sala junto com essas crianças. A nossa meta é sempre estar trabalhando para uma futura inclusão na educação infantil. O Distrito Federal é um exemplo na implementação desse tipo de atendimento na educação pública, oferecendo esse serviço há 31 anos nos centros de ensino especial, nos jardins de infância ou centros de ensino. O PNLD Literário 2018, que faz parte do Programa Nacional do Livro Didático, é um plano desenvolvido pelo MEC em parceria com o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para a aquisição de obras literárias a serem utilizadas pela rede pública de ensino brasileira. O programa prevê a avaliação e distribuição de livros de literatura para os estudantes da educação infantil, dos anos iniciais do ensino fundamental e do ensino médio. Quem escolhe os livros são os professores e os diretores de escola. Os objetivos principais são enriquecer o acervo das bibliotecas das escolas públicas, diversificar autores e o tipo de obra a ser adotada e, o mais importante, fazer com que o estudante tenha acesso à literatura de qualidade durante o ano letivo. As ações de aquisição e distribuição de livros didáticos e literários, antes contempladas pelo Programa Nacional do Livro Didático e pelo Programa Nacional Biblioteca na Escola, foram unificadas no Programa Nacional do Livro e do Material Didático, o PNLD. Podem participar instituições federais e redes de ensino municipais e estaduais que aderirem ao programa. Para a creche, pré-escola e do 1º ao 3º ano do ensino fundamental, a escolha será de acervo para a sala de aula. Já para o 4º e 5º anos do ensino fundamental e para o ensino médio, a escolha será de acervos para a biblioteca e 2 livros para cada aluno. Títulos de Lázaro Ramos, Conceição Evaristo e do escritor angolano Ondiaki serão opção pedagógica para educadores de aproximadamente 50 mil escolas públicas. Ter autores negros nessa lista é motivo para comemoração? É motivo de comemoração. Por quê? Porque a gente sentia muito essa ausência da autoria negra, do texto que tivesse a ver com a realidade afro-brasileira, com a cultura afro-brasileira também, porque quando aparecia a cultura afro-brasileira era sempre de uma maneira estereotipada. Então, hoje, ter essa autoria negra na escola, a partir da nossa subjetividade negra, é motivo de comemoração, sim. É claro que dá um orgulho e dá uma satisfação muito grande de perceber que do lado de lá tinham avaliadores sensíveis para buscar diversidade, inclusão, temas que são caros a esses alunos da rede pública, né? São textos que vão levar, que levam os jovens a pensar sobre a sua própria realidade e que oferecem o prazer, que oferecem o encantamento, mas oferecem também muito a reflexão. E oferecem também a esperança, né? Pensar a vida como direito e não como interdição. O grito abafado que existia, que era de cada um e de todos. Maria Nova um dia escreveria a fala de seu povo. Os jovens também devem aproveitar essa oportunidade? Devem aproveitar e no sentido também justamente de entender o direito à literatura, né? O direito a um texto em que eles se sintam representados, né? O direito à leitura e também aquele jovem ou aquela criança mesmo que gostar da escrita, tentar escrever, faz isso. A escrita também, a competência da escrita, você não ganha de uma hora para outra, ela é um exercício. Então, eu acredito que nas escolas públicas tem, com certeza, futuros escritores e escritoras. O ensino superior no Brasil tem crescido nos últimos anos exclusivamente por causa da modalidade à distância. Dados recém-divulgados pelo MEC no Censo da Educação Superior mostram que
Se dependesse apenas da modalidade presencial, as matrículas estariam já estagnadas no país. O ensino à distância é, portanto, fundamental para expandir o ensino superior. O problema é depender apenas dele. Há riscos a serem considerados. Um deles é o fato de a evasão nesses cursos ser tradicionalmente maior. Outro diz respeito à profissão do magistério, pois cursos de formação de professores estão entre aqueles de maior presença na modalidade à distância, justamente no momento em que especialistas apontam para a necessidade de aumentar o foco na prática docente. O país precisa da educação à distância para crescer no ensino superior, mas depender apenas dela para isso, como tem acontecido ultimamente, é um sinal preocupante de fragilidade do sistema. A 7ª Constituição Brasileira foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, após 20 meses de muitas propostas, discussões e debates que envolveram representantes da sociedade civil, especialistas jurídicos e o Congresso Nacional. A Constituição de 88 é um marco da redemocratização do país e uma de suas principais características foi dar destaque aos direitos sociais e elevá-los à condição de fundamentais. Hoje em dia, há especialistas que defendem uma revisão da Constituição. Outros acham que ela deve ser mantida, no entanto, deve passar por uma reforma e, dependendo do caso, ser atualizada. Outros teóricos pensam que nossa Carta Magna precisa de tempo para amadurecer e envelhecer como as constituições dos Estados Unidos e da França. Nossa equipe conversou com um especialista em direito constitucional que falou sobre o contexto histórico em que a nossa Constituição foi criada e suas principais características. A Constituição, ela é uma orientação, ela é a alma de um Estado, ela é a alma de uma sociedade, né? Ela traz o que nós chamamos no campo jurídico uma segurança, um referencial, né, de ordem moral e de ordem político-jurídica, né? Eu acho que a Carta ela é a própria essência de uma sociedade que tenha pretensões num desenvolvimento civilizatório. 5 de outubro de 1988, após 85.809 emendas, 21.000 discursos de 559 parlamentares e 20 meses de trabalho, o deputado Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte e um dos principais líderes da redemocratização do país, promulga a nova Constituição Brasileira, a Constituição Cidadã, como ficou conhecida. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia. A tradição do constitucionalismo brasileiro, principalmente os textos constitucionais, é um olhar para o passado, para a história, né? A Constituição de 34, a Constituição de 46, sempre trouxeram alguns avanços, mas tentando resolver o passado brasileiro, o histórico brasileiro. A Constituição de 88 é um passo adiante, ela olha o futuro do Brasil. Os dias que antecederam a promulgação foram difíceis. O então presidente José Sarney havia declarado que a Constituição tornaria o país ingovernável. A resposta de Ulisses Guimarães foi firme. A Constituição será a guardiã da governabilidade. A um Sarney visivelmente tenso, só restou jurar e obedecer à nova carta. Todos estavam muito tensos, né? Era um momento difícil, o Brasil com, vamos dizer assim, uma sedimentação de um período problemático, um período de restrições, e o Brasil teria que apresentar naquele momento uma nova cara para o mundo, né? Para a vida internacional. Desde 1988, a Carta sofreu 105 emendas. A reforma constitucional está sempre na ordem do dia da política nacional. Não adianta a gente trocar A por B, 6 por meia dúzia na Carta Constitucional. A nossa Carta é muito boa, ela tem as garantias plenas. Podemos ampliar certos direitos? Claro, isso, a vida intergeracional da Constituição vai trazer tais garantias. O que nós precisamos pensar em outra perspectiva sobre o talento da sociedade brasileira em conhecer a sua carta e a sociedade brasileira tomar conta do próprio Estado. O que eu vejo como problemático não é uma reforma. O que eu vejo problemático é uma cultura de distanciamento da realidade estatal, não é?
Então, essa proximidade, essa legitimidade que a nossa Carta precisa, depende de uma sociedade civil consciente e atenta, né, a seus direitos. A Constituição de 5 de outubro de 88 confere ao Brasil o status de um país novamente democrático, com garantia dos direitos sociais, econômicos, políticos e culturais que foram suspensos pelos governos militares. Eu acho que o Brasil, hoje, ele configura e desdobra, né, conceitos, né, sobre liberdade, sobre igualdade, sobre segurança de uma maneira notável, né? O Brasil discute temas hoje, seja na sociedade, seja na própria Corte Constitucional, temas que na minha infância não se discutia. Por exemplo, liberdade de expressão, pluralidade política, liberdade ideológica, liberdade religiosa, temas centrais para uma vida democrática. O papel agora é da sociedade, guiada pelo seu executivo, de transformar a educação, garantir a educação. Não é mais um projeto apenas normativo. Temos, vamos dizer, normas e interpretações suficientes. O que nós precisamos agora é uma atividade própria institucional, ou seja, decisões políticas sobre projetos de educação no Brasil. Efetividade. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isso se cumpra. Em 2018 se comemora os 30 anos da Constituição Federal. Ela, é claro, gerou bastante discussão. Foram 20 meses de debates na Assembleia Nacional Constituinte até ser aprovada em 22 de setembro de 88 e promulgada no mês seguinte, em 5 de outubro. De lá para cá, o texto já passou por mais de 100 alterações. Também conhecida como Constituição Cidadã, ela garantiu, a partir dali, dentre tantas coisas, a liberdade de pensamento, de expressão. Então eu vim aqui, até o UNB, saber com os estudantes o que eles pensam e o que querem expressar sobre a Constituição Federal. Teoricamente, é uma Constituição democrática que busca não só a igualdade, quanto a equidade. Ela marca a redemocratização pós-regime militar, então ela vem trazendo um peso histórico e político daquela época. Então ela traz uma série de garantias e de proteções individuais que visam dar uma maior segurança ao cidadão do país em termos de proteção contra os excessos do Estado. As leis que tem lá realmente são interessantes, tem coerências, no entanto, não é aplicada, né, de forma que todos possam ser beneficiados. Foi uma grande conquista histórica na época da década de 80. Não acho que esses direitos de saúde, educação, lazer sejam realmente efetivados. A Constituição é uma coisa muito importante, mas eu acho que ela precisa ser tratada com mais cuidado e ser mais acessível para as pessoas, para a sociedade como um todo. A nossa norma vigente não é discutida, a gente não aprende isso na escola. E eu falo isso, eu venho de escola particular, essas coisas que teoricamente o ensino é melhor, mas a gente acho que falta muito ainda, a gente tem que evoluir muito em relação a essa democratização da Constituição Cidadã. E assim a gente encerra o programa de hoje, que destacou os 30 anos da Constituição Federal e o primeiro aniversário da Rede Escola. E se você quiser assistir ou rever nossos programas, fique ligado no site da TV Escola e nas redes sociais. É isso mesmo. E quem mora no Rio de Janeiro, no Grande Rio e em Niterói, tem a opção de assistir a Rede Escola na Multirio, canal 26 da NET, toda terça-feira às 8 horas da noite. Foi ótimo estar aqui com vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau, até mais.